Plutão, o ex-planeta que fica a quase 5 bilhões de quilômetros da Terra, foi fotografado pela última vez em 2015 e algumas figuras, digamos assim, foram identificadas nessas imagens. Há quem diga que as manchas detectadas formam uma baleia. Outros dizem que tem o formato de um coração. E alguns chegam a dizer que se parece com o Pluto, o personagem da Disney. Porque, claro, brasileiro que é brasileiro gosta de um trocadilho, não é? Hoje, aqui na Fatos Desconhecidos, te conto algumas curiosidades sobre o planeta Não e o que dizem oficialmente sobre essas tão faladas figuras presentes nele. Eu sou o Ivan Lima e seja bem-vindo. Em primeiro lugar, vamos esclarecer algumas nomenclaturas por aqui. No começo do vídeo, denominei Plutão como um ex-planeta, mas cá entre nós, o certo é planeta anão mesmo. Acontece que até metade dos anos 2000, todas as gerações aprenderam na escola que o sistema solar era composto por 9 planetas, incluindo Plutão, que era o mais distante deles. Mas com o passar dos anos, na segunda metade da década, cientistas perceberam que ele não cumpria todos os critérios para ser um planeta. Mas que critérios são esses? Bom, em 2006, aconteceram várias alterações na União Astronômica Internacional, uma sociedade científica de investigação do espaço. Com isso, decidiram que para um astro ser categorizado como um planeta, seria necessário obedecer a 3 regras, que são ser um corpo esférico, orbitar o Sol, mas não ser satélite de outro planeta, e ter órbita livre, ou seja, não dividir a órbita com nenhum outro corpo de tamanho significativo. Caso cumprisse os 3 critérios, o astro seria considerado um planeta. O que não foi o caso de Plutão. Ele atendia aos 2 primeiros critérios, mas não se encaixava no terceiro, já que ao seu redor havia inúmeros outros corpos celestes, porque sua gravidade não é intensa o suficiente para atraí-los e assim deixar a órbita livre como deve ser. Na época, alguns de vocês devem se lembrar, a mudança foi uma surpresa para todos e fez com que muitos livros escolares precisassem ser reescritos. Na nova regra, a partir daquele ano, começaram a existir 3 categorias para objetos no Sistema Solar. São os planetas, que desde então são 8, os planetas anões, que são quaisquer corpos esféricos que tenham alguns objetos ao seu redor, e os pequenos corpos. Todos aqueles objetos que apenas orbitam o Sol. Plutão, como eu disse anteriormente, se encaixa na segunda categoria, a de planeta anão. E essa mudança foi e ainda é uma polêmica entre os cientistas. É ou não é? Bom, há quem diga que o critério para rebaixar Plutão foi vago e errado, já que é impossível a zona espacial ser totalmente limpa, ou seja, sem nenhum objeto em sua órbita. Mas aconteceu e é isso aí. Plutão não é um planeta. Mas, como eu ia dizendo, em 2015, a espaçonave New Horizons da NASA, que inclusive foi a primeira a visitar Plutão, já que ele fica muito, muito distante, trouxe de volta algumas imagens nunca antes vistas, com nitidez e resolução dignas do futuro. Para se ter uma ideia, a espaçonave viajou 9 anos e quase 5 bilhões de quilômetros para chegar até o planeta Não. Mas isso tudo valeu a pena. Afinal, as imagens são realmente impressionantes e fizeram os cientistas entenderem bastante coisas sobre Plutão. Os registros foram enviados conforme a espaçonave ficava mais perto do planeta Não. Isso porque, na primeira delas, a New Horizons estava a apenas 8 milhões de quilômetros dele. Mesmo assim, deu para ver e entender uma coisa ou outra. Mas quando a sonda chegou a 12,5 mil quilômetros de distância, ela entrou de repente em modo de segurança e perdeu o contato com a Terra. Só que, felizmente, ainda deu tempo de enviar uma última e mais detalhada imagem. Mas como é que uma sonda a mais de
12 mil quilômetros de distância, conseguiu fotografar Plutão com tanta nitidez. Mais longe que a distância entre São Paulo e Los Angeles, por exemplo. Já pensou? Isso só foi possível com a câmera Lurie, ou seja, um imageador de reconhecimento de longo alcance. E põe longo alcance nisso. A câmera na época era tão potente que conseguiu captar imagens 500 vezes mais nítidas do que a dos últimos registros. E claro, com as imagens, os cientistas e astrônomos da NASA conseguiram avançar nos estudos sobre Plutão, descobrindo inclusive que ele é maior do que esperavam. Para ser mais exato, foi confirmado que o planeta anão tem um diâmetro de 2.370 quilômetros, quase 80 quilômetros a mais do que eles previam. É uma baita diferença, não? Além disso, a massa de Plutão é 500 vezes menor que a da Terra, já que é composto de rochas e gelo de metano, nitrogênio e água. Mas o que chamou a atenção mesmo foi que Plutão possui algumas regiões contrastantes de luz e sombra em sua superfície. Os cientistas e astrônomos da NASA ficaram tão empolgados com essas tais manchas que apelidaram uma delas de baleia. Bom, a mancha nada mais é do que uma área escura e grande com uma cauda, próxima à linha do equador de Plutão. Além dela, também existe outra, essa mais perceptível, que se parece com um coração e tem cerca de 2.000 quilômetros. Só que, por conta da sua rotação, partes de Plutão não ficaram visíveis, mas entre os cientistas ficou claro que se tratavam de estruturas e formas poligonais, ou seja, um trecho de leste a nordeste do planeta anão, com cerca de 1.000 milhas de comprimento, e uma região de difícil entendimento, já que algumas zonas claras se encontram com as zonas escuras, onde fica a tal baleia. E é claro que quando as imagens caíram na internet, as pessoas não perderam tempo e começaram a imaginar o que tais manchas poderiam significar. Na época, era como se estivessem olhando para as nuvens e tentando decifrar os desenhos que cada uma tinha. Inclusive, como eu disse no início do vídeo, até o cachorro do Mickey Mouse, o Pluto, entrou na brincadeira. No caso dele, tentaram encaixar o rosto do mascote na tal mancha de coração. E não é que deu certo. Mas, depois de algum tempo, o coração ganhou um nome e um significado para lá de especial. A área foi batizada de Tombaugh Regio, em homenagem ao astrônomo que descobriu o planeta anão em 1930, chamado Clyde Tombaugh. Inclusive, após a sua morte em 1997, a espaçonave New Horizons viajou novamente pelo espaço carregando as suas cinzas até Plutão, além de outras coisas, como 2 bandeiras dos Estados Unidos e um pequeno texto que dizia: "Aqui dentro estão os restos do americano Clyde Tombaugh, descobridor de Plutão e da terceira zona do Sistema Solar, astrônomo, professor, piadista e amigo." Emocionante, não é? Bom, de qualquer forma, a sonda New Horizons continua sendo a única espaçonave que já sobrevoou Plutão. Como eu disse antes, ela foi lançada em 2006 e alcançou o planeta anão somente em 2015. E depois de nos proporcionar imagens tão boas sobre ele, não pense que a sonda ficou parada não, viu? Sim, ela continuou sua jornada pelo espaço. Em 2019, inclusive, ela chegou pertinho de um objeto binário de contato chamado Arrow-Core e fotografou vários outros objetos do cinturão de Kuiper, que Plutão também faz parte. Mas o fato é que, embora os seres humanos tenham feito descobertas tão importantes e empolgantes para o mundo da astronomia, não se pode negar que ainda existe uma infinidade de detalhes que são desconhecidos. Para se ter uma ideia, há quem diga que apenas 5% do espaço é conhecido, e por isso, a descoberta dos mais de 95% restantes pode mudar radicalmente todos os dados atuais sobre ele. Mas convenhamos, o que os cientistas sabem até agora mudou os rumos dos estudos na área. Por exemplo, foi por meio de pesquisa que sabemos que um único dia em Plutão dura, em média, 153 horas, o equivalente a mais de 6 dias aqui na Terra. E um ano?
No planeta não equivale a, acredite se quiser, 248 anos terrestres. É muita coisa, não é? Além disso, sabemos também que a luz do Sol demora cerca de 5 horas para chegar até Plutão. Comparando com a Terra, que leva apenas 8 minutos, também é muita coisa. E é por isso que o Sol nasce e se põe uma única vez no planeta não. O que você achou de tudo isso? Hein? Deixa sua opinião nos comentários e aproveita para me dizer se você quer saber mais curiosidades sobre Plutão ou o universo astronômico. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!